Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui, a Karen, de novo, e eu quero comentar com vocês sobre a entrevista do UOL, do Bolsonaro, para o Josias de Souza e mais uma outra repórter, né? Essa entrevista foi bem longa e eu não consegui ver toda, mas eu vi as partes principais, eu vi os assuntos principais, vi os comentários de vários jornalistas e eu vou colocar um pouco sobre a percepção que o Josias teve ao conversar com ele e aí eu vou dar um react com vocês, eu vou ver junto com vocês, eu não vi o que ele comenta, tá? Então a gente vai ver junto. E vou dizer o que eu acho, tá? Do que eu acho que o Bolsonaro falou. Para mim, ele é um mentiroso quanto mais, e tá com medinho de apodrecer na cadeia, dando uma carinha de pena, assim, entendeu? Ele realmente tá batido e tudo mais por causa da cirurgia, mas aparentemente nada parece que afeta ele além disso, né? E ele colocou várias coisas também que eu vi, que ele não quer colocar um outro candidato no lugar dele por enquanto, até ele se acertar como uma pessoa que vai ser, que ele já está inelegível, não vai ter como voltar, né? Mas ele não quer porque ele acha que vai dar uma grande briga na direita. Então é uma coisa bem confusa e, enfim, eu vou fazer o comentário agora com você, sem mais delongas. Vamos lá. Respondeu as perguntas com muito respeito, muita compostura, ou seja, ele estava completamente fora de si e estava muito comportado ontem na entrevista. Ô, Josias, aliás, parabéns a você e a Carla por essa condução. Eu acho que é muito importante, né? Eu acho a gente dar o espaço, é nosso papel como imprensa, né? A gente abriu o espaço, vocês perguntaram tudo a Bolsonaro nessas 2 horas e 20 minutos, com a maior tranquilidade, e ele teve a maior tranquilidade para responder. Era visível que ele estava se sentindo ali confortável. Engraçado agora ela falar sobre isso, sobre se sentir confortável, porque ele jamais se sentiu confortável com a mídia. Vocês sabem que ele sempre xingava os repórteres, principalmente quando eram repórteres mulheres, né? Ele sempre foi um cara extremamente grosso, né? Ela mesma sabe, a Fabiola, porque ela já foi entrevistar ele em época eleitoral, né? Ela e aquela outra, a outra que trabalha enfim, na Folha e tudo mais também, que foi a Magalhães, né, que ela foi insultada por ele na frente dela e tudo mais, ela sabe, né? Então ela sabe perceber o body language, né, a linguagem corporal dele. Ele parece realmente bem diferente, mas ele está assim porque ele está sem defesa, né? Ele está totalmente indefeso, ele é indefensável, né? Ele não, o que ele fez foi tão errado que entende, ele não tem nem que se defender, ele está se sentindo urmideira, né? Humildeira, porque ele quer sentir um cara humilde para as pessoas, assim, passar essa coisa de humildade para que as pessoas fiquem com pena dele. E ele tá apelando, porque ele não gosta de aparecer na mídia, a não ser para fazer bravata e falar que ele tá certo, né? Ele mostrou coisas fraudulentas durante toda a política dele é fraudulenta no sentido de ele mostrar documentos falsos sobre a vacina do Congresso americano, tudo aquilo era mentira, e ele continua batendo na mesma tecla, falando as mesmas coisas, assim, não tem nenhuma vergonha de mentir na cara dos jornalistas, e agora cara a cara jornalistas mesmo, assim, então ele tá puxando o saco para ver se a mídia trata ele bem e que o Moraes agora ache ele um democrata. Justamente, eu acho que pela condução de vocês, eu acho que isso que é democracia, né? A gente abrir esse espaço. É claro que quando a gente coloca aí uma entrevista, a gente recebe crítica de um lado, de outro, como a gente entrevistou o Haddad ainda nessa semana, também, vocês... Né? Sempre tem as críticas e a gente está aqui para receber essas críticas. Estamos sempre aí de olho em todos os lados e isso é extremamente importante. Isso é a democracia, isso é liberdade de expressão. Bom, dito isso, tem 2 colunas que você escreveu a respeito da entrevista do Bolsonaro. Eu queria até entrar um pouco nisso, porque estava todo mundo muito ansioso também para ouvir agora, Josias, a sua análise, que esse é o seu papel. Era visível que o Bolsonaro queria te conceder uma entrevista, ele queria falar a você, e muitas vezes ali, durante a entrevista, ele queria responder às suas críticas que são feitas aqui, às suas análises que são feitas aqui diariamente no nosso All News. Bom, nas suas críticas e colunas de hoje, você fala aqui, eu acho que na primeira delas, inclusive, até a outra que eu queria abrir, a espera de milagre, Bolsonaro antevê a pena de morte política. Queria que você falasse um pouquinho disso. Qual foi a tua percepção, Josias? Porque ele fala, somente um milagre vai me salvar, né? Ele teve muita dificuldade, Fabiola, para apresentar algo que se parecesse com uma defesa crível, né? E ele se consolidou, a meu juízo, e essa entrevista deixou isso muito claro,
como uma espécie de réu espanado. A retórica dele rodopia a esmo. Exatamente isso, não só rodopia a esmo, porque ele continua com as mesmas falas, o mesmo discurso, mesmo com essa carinha dele, falando do jeito que ele falou, a vontade lá, é a mesma coisa, ele fala a mesma mentira o tempo todo, as mesmas mentiras, e roda, ele não sai do mesmo discurso, ele não muda o jeito dele de pensar e divulgar mentiras e fake news. Sem conseguir esboçar uma defesa para atarrachar nessa ação penal, em que a biografia dele está enroscada no Supremo. Então, ele foi convidado, por exemplo, a explicar aquela discussão, aquela reunião com os comandantes militares para debater um decreto sobre o apocalipse, né? Para discutir o estado de sítio, estado de defesa, num instante em que não se esperava dele nada além do reconhecimento do resultado das urnas. E o Bolsonaro rodopiou de novo em torno do mesmo, repetiu que não é crime debater dispositivos constitucionais. Eu perguntei para ele, mas por que debater o apocalipse com os comandantes militares se a eleição já tinha ocorrido, o resultado estava sacramentado? Aí ele vem com uma conversa mole de que nós recorremos ao TSE e o Alexandre de Moraes não só negou o recurso que pediu o cancelamento, anulação de urnas, como impôs uma multa de mais de 22 milhões de reais ao PL. Ocorre que esse... É claro, porque o PL estava jogando aos quatro ventos que as urnas eram fraudadas, ele começou a botar um monte de fake news, de mentira, é claro que eles iam sofrer multa, né? Ele era presidente do TSE na época, o Alexandre botou, e mais engraçado, 22, né? 22 milhões, né? Recurso que foi feito pelo PL não fazia o menor sentido. Eles pediam para anular determinadas urnas que foram utilizadas no segundo turno, mas só para a eleição presidencial. Em relação à eleição do Congresso, que foi muito favorável ao bolsonarismo, ninguém quis anular a urna. Em relação às eleições para governadores, nada de anulação, porque venceu o queridinho, o dodói do Bolsonaro em São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, queria uma anulação... O dodói do Bolsonaro. É mesmo, ele tá fazendo uma cara que ele tá dodói, mas ele não tá, não, né? Porque se ele tivesse realmente arrependido das coisas que ele fez, né? Que ele quer dar essa aparência de pacificação e não sei o quê, de que ele é um coitadinho, mas na verdade ele continua pregando o mesmo discurso, né? Mesmo se ele fosse um candidato e fosse voltar para a política dizendo que ele ia voltar melhor e tal coisa, ele não vai voltar, não, porque todo mundo sabe, todo mundo que largou de mão do Bolsonaro e que o Bolsonaro não... Né, veja a Carla Zambelli, o que aconteceu agora, ela vai ser presa, né? Todo mundo que tentou ajudar ele se lascou, né? Então, ele é meio um toque de Midas ao contrário, né? Tudo que ele toca vira outra coisa, vira caca. Direcionada das urnas, evidentemente, o TSE, e não só o Alexandre de Moraes, mas o TSE, reunido em plenário, recusou esse recurso por litigância de má-fé, impôs a multa, de novo, não uma multa do Alexandre de Moraes, depois essa multa foi referendada pelo plenário. Então, o Fabio, ele não pronunciou durante a entrevista, o Bolsonaro, uma mísera sílaba que fosse capaz de remover a pregação, a argumentação da Procuradoria da República, que se tornou um rochedo do Paulo Gonet. O que é que diz o Paulo Gonet na denúncia que agora já virou ação penal? Quando um presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas, reúne a cúpula dessas Forças Armadas para expor um planejamento que foi minuciosamente concebido para romper com a ordem constitucional, aí o que se tem é uma insurreição em curso. E foi perguntado ao Bolsonaro, inclusive, se ele se arrependia. Ele próprio sancionou uma lei dizendo que, no caso do golpe de Estado, na tentativa de subversão do Estado Democrático de Direito, o crime está na tentativa. Então, o Bolsonaro Exatamente, está na tentativa, né? E o Bolsonaro assinou ele, o Anderson Torres, a Damares e o general Heleno. Eles assinaram essa lei que os bolsonaristas agora estão todos sendo presos, por quê? Tentativa, né? Porque se tem golpe, como é que vai prender os golpistas? Com golpe não dá, né? Efetivamente tentou. E foi o que disse o procurador-geral na denúncia. Então, ele não conseguiu esboçar uma defesa. E aí ele reconhece ali, numa espécie de prenúncio do que está por vir, que não dispõe de defesa. Ele fala que a absolvição virá por um milagre. E
Como a gente sabe que sentenças de absolvição não costumam brotar do sobrenatural, do milagre, então ele próprio antevê o seu futuro. Então ele se eu for condenado, pronto, acabou, é game over. Estou com 70 anos, ele disse, não aguento disputar uma eleição daqui a 8, 10 anos. E mesmo Cadê o histórico de atleta dele? A prisão para ele, ele disse, vai ser uma... Se for condenado, ele comparou a condenação a uma pena de morte física e morte política. Por que física? Ele disse que não aguenta uma cadeia. E eu senti na declaração dele, Fabiola, uma argumentação antecipada do tipo como essa que foi esgrimida agora pelo Fernando Collor para obter no Supremo uma prisão domiciliar. Ele falou, eu não tenho saúde para enfrentar uma prisão, uma penitenciária. Então, foi uma entrevista nesse ponto de vista. Ainda bem que não estão soltando a máxima, né? Bandido bom é bandido morto, né? Será que ele está entrando nessa também? Muito precária. Ele não apresentou nada que se parecesse ali com uma defesa. Então, esse que é um ponto, né, Josias? Porque, assim, Bolsonaro é alvo de um processo neste momento, né? Ele está no Supremo Tribunal Federal. Ele faz, em várias respostas, ele reclama da dificuldade da defesa e tem acesso a tudo isso para que possa se defender. O que, como a gente sabe, é muito justo também a defesa ter acesso a tudo isso para que possa realmente se defender. Isso é da democracia, é do jogo. Mas nas falas dele, nas explicações... contando a história, você mesmo ali na hora percebe uma culpa dele nisso, não, Josias? Quando ele fala da reunião e você fala, mas, presidente, o senhor considera normal conversar com os militares depois de perder? E aí ele escapa a todo momento dessa resposta. Quer dizer, ele não, em nenhum momento, ele apresenta a defesa dele de uma maneira muito clara, ou apresenta. Não conseguiu apresentar. Nesse ponto, não conseguiu. É inexplicável. Ele não tem como ter defesa. É indefensável, eu falei. Indefensável. O plano foi feito com os militares. Os militares estavam usando ele realmente como bucha de canhão para fazer todo o plano golpista. Usaram ele. Agora saiu uma fala de um policial federal que estavam planejando de matar meio mundo e que tinha um contato com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Então era só ele dizer sim. E como o cara falou, eles não conseguiram fazer a execução do crime, o crime do golpe, porque tinha uma cúpula militar lá que foi vendida para o PT. Mas, na verdade, não é que eles foram vendidos financeiramente para o PT, mas é que eles ficaram dentro das 4 linhas, digamos assim, né? Não quiseram se meter, né? E acharam errado. Enfim, então ele conversou com os militares, todos eles conversaram, entendeu? Então, essa de dizer, eu estava na Disney, eu não tinha nada a ver com isso, eu não posso ser preso pelo crime, por exemplo, tem imputação de destruição de bens públicos, né? Que ele foi imputado também essa acusação. Pode, porque ele está mancomunado com as pessoas, entendeu? É uma coisa de organização. Então, o chefe da organização é ele, entendeu? As pessoas fizeram quebra-quebra, ele é o responsável do crime, né? Agora, o que as pessoas vão fazer depois, ele vai entrar junto no mesmo baile. É a lei, entendeu? Ele vai ser julgado por isso. E aí, se a justiça entender que ele não fez, ele não fez. Mas é só um milagre mesmo que ele vai esperar, porque ele não tem o que se defender. Ele tem gravações, né? E estavam no computador do Mauro Cid, estava todas essas conversas, todas conectadas com eles continuaram conversando durante meses e depois da eleição. Já havia claramente esse pedido das pessoas nas portas dos exércitos, assim, pedindo golpe militar e tudo, na intervenção já, esses negócios todos, depois eles me vêm dizer que não sabem de nada, É uma coisa bem consequente, assim, o Bolsonaro assina leis para punirem golpistas, né, que eles mesmos estão sendo presos por essas leis pesadas que o Bolsonaro sancionou, e ele é um cara contraditório, isso mostra a contradição dele, que ao mesmo tempo eu acho que assina uma coisa sem ler, né, que foi até boa, porque foi uma coisa boa para o Brasil, né, fazer com que ninguém faça um golpe virar uma coisa normal no Brasil, mas ao mesmo tempo ele é um cara que não tem defesa, então por mais que um jornalista
como o Josias, o UOL, todo mundo tente tirar alguma coisa dele, é muito difícil, porque ele não tem o que se defender. Por isso esse discurso em voltas e por isso sempre chegando nos mesmos pontos, porque a mídia, enfim, os jornalistas, as redes sociais, está todo mundo descobrindo isso, está tudo escancarado. Entendeu? Tá tudo escancarado, e cada vez mais, e cada vez mais. E agora, mais perto da condenação dele, mais perto do julgamento, mais coisa vai aparecer. É que, por enquanto, a Polícia Federal e, enfim, estão segurando muitas coisas, né? Eles não vão mostrar tudo agora, porque isso vai atrapalhar até mesmo o julgamento, né? Já foi feita a investigação, mas, enfim, as provas estão aí, né? Ele vai começar a dizer que não tem nada a ver com isso, como ele sempre fala, eu estava na Disney, mas não vai colar, né? Sinceramente, todo mundo critica que o UOL fez essa entrevista com ele, mas que deu mídia para ele, mas é bom que eles deem mídia, porque eles mostram mais uma vez que ele não tem, né? As pessoas têm curiosidade de saber, e ele não tem como se defender. E isso é mais uma para conta dele quando ele for julgado, entende? Ele não tem o que fazer, ele mesmo assinou a própria lei que ele vai ser condenado. É a vida. A reunião do Bolsonaro com o comando, os comandantes militares, por que discutir estado de defesa? Por que discutir estado de sítio? Ora, havia uma reunião, uma eleição encerrada, resultado. Essa coisa da falácia dele falar que isso é uma prerrogativa do presidente do estado de sítio, né, que está na nossa Constituição, que realmente é verdade, existe isso, mas não da forma que ele estava querendo plantar, né? Não da forma do exército na rua e fazer tudo o que ele ia fazer, não. O estado de sítio é uma prerrogativa quando nós estamos em guerra, uma situação muito, muito anormal, extremamente anormal, de uma, enfim, de uma guerra civil, né? Ele queria fazer uma guerra civil através dessas pessoas que foram usadas, eu digo usadas, que também quiseram ir, né, no 8 de janeiro, porque ali eles fariam uma bagunça tremenda, e aí o Bolsonaro dizia, aí, vamos lá, vamos fazer, vamos botar o exército na rua, mas ele já não era mais o presidente, né, também tem isso. E ele não cooptou militares suficientemente, então ele ficou com medo e deu para trás. Mas se todos os militares aceitassem, ele iria colocar. Então, ele vive colocando essa coisa que é uma prerrogativa que tem dentro da Constituição, como se ele estivesse dentro das chamadas 4 linhas, né? Não sei de onde que ele tira uma coisa que não tem nada a ver, é um assunto de guerra, e não tem nada a ver com um assunto que nós vivemos, tanto que ela é bem fechada justamente para evitar golpes, né? A Constituição é bem, ela é bem esperta quanto a isso, então ele não vai tentar escapar por essa linha. Essa linha aí, até os advogados dele, eu acho que nem falam muito, porque isso aí pouco se dá, entendeu? Eles tinham um plano, o plano não foi executado porque o exército não aderiu, e como diz o cara lá, o próprio policial lá, que falou na gravação que saiu hoje, da Polícia Federal, ele falou que tinha um armamento pesado e tudo já preparado, entendeu? Isso aí foi investigado e vai ser apresentado no júri. Não tem como defender ele. Ele pode usar quantas coisas ele quiser, tirar da Constituição coelhos da cartola, que não vai acontecer nada a favor dele. Nada. Isso de usar a Constituição como se ele fosse um cara democrata, da maneira que ele está falando, não, ele vai fazer como o Hitler fez com a República de Weimar, na Constituição de Weimar, ele usou a seu favor. É a mesma coisa que ele queria fazer, ele queria usar a Constituição através de alguns caminhos, burlar, né, e fazer o golpe à força, através de um estado de sítio, que seria a contenção maior da República, né? Um estado onde que você não precisa provar nada a ninguém, pode prender todo mundo, não precisa ter anistia no sentido de anistiar prisioneiros, não precisa ter habeas corpus, as pessoas não podem ter, entendeu? Um estado de sítio é um estado totalmente ligado a uma situação realmente onde o povo está se rebelando contra o Estado, é uma outra situação, mas ele utiliza isso como se fosse dentro do que ele estava fazendo, era isso. Vai continuar dando voltas, como eu estou aqui tentando dar voltas. O dado conhecido, estávamos à espera da posse do Lula. Então, o Bolsonaro não tinha que discutir outra coisa senão a transição, a cerimônia para transmitir a faixa. E há outros pontos, Fabiola, durante a entrevista, que ficou muito clara a precariedade dos argumentos do Bolsonaro. No outro trecho da entrevista, ele foi convidado a explicar a reunião que teve com o general Mário Fernandes, aquele que é acusado de elaborar aquele plano
punhal verde e amarelo, que previa a execução do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. E agora acharam o Juca, né? Porque tinha um nome, Jeca, Joca e Juca. E acharam, parece Juca que era o... Ai, esse cara do PT, agora eu esqueci o nome dele. Até acho que é o Juca do... Vou ver aqui rapidinho, só um pouquinho, pessoal. O nome dele, para não esquecer. Juca... Quem era? Que era o... É o Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu, né? Isso, exato. Eles achavam que era o Flávio Dino, mas que no final das contas, não, viram que não era o Flávio Dino, que era o Zé Dirceu, porque eles achavam que o Zé Dirceu tinha bastante influência no governo do Lula, no PT e tal, e que ele iria fazer um plano, nada a ver, umas coisas assim, nada a ver, eles tiraram isso desse punhal verde e amarelo, e esse militar que ele tá falando aí, o Josias, ele é um dos mais truculentos, né, que só fala palavrões e tudo, foi ele que estava planejando tudo, e o cara lá da Federal falou, né, eles não fizeram porque esses aderiram, mas os outros não, né, então vão ter penas pesadas, e eu espero que tenham, e que realmente não compram em casa, né, compram realmente na prisão, por isso aí, golpe não é brincadeira, não. Tem que dar exemplo para nunca mais acontecer, né? Nunca mais nenhum militar se levantar para isso, que a gente sabe que lá dentro eles pensam assim, né? A maioria deles. Então, teria que ser reformada toda a caterva, teria que mudar todo o pensamento militar, voltar tudo do zero, porque não está dando certo isso, não. Tendo metade que fica só calado e metade que é contra, não dá. Então, o general, que era um general palaciano, trabalhava dentro do Palácio do Planalto, a investigação mostrou que ele imprimiu este plano verde e amarelo numa máquina, num computador, no Palácio do Planalto. Ele não nega isso. A defesa dele, numa exposição feita no plenário da primeira turma do Supremo, reconheceu. Não, o plano de fato existe, estava no computador do general. Mas ele não exibiu esse plano para ninguém. Ocorre que a investigação mostrou, e nós reiteramos isso ao Bolsonaro e pedimos uma manifestação dele, a investigação mostrou que no mesmo dia que ele imprimiu o plano, ele foi recebido pelo Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então eu perguntei ao Bolsonaro, se o senhor diz que nem tomou conhecimento desse plano, se trata esse plano como coisa de gente que tem minhoca na cabeça, sobre o que conversou com o general Mário Fernandes no dia em que o plano foi impresso no Palácio da Alvorada, do Planalto e ele foi recebido no Alvorada. Aí o Bolsonaro desconversa, não me lembro, naquela época eu recebia muita gente que ia lá perguntar sobre o meu estado de saúde. Ele sempre joga esses migué de saúde, que não lembra e tudo, quando ele não pode responder uma coisa, ele fala qualquer coisa aí. Ele não consegue dizer, mas eu falei, mas o senhor não lembra o que é que discutiu com o general Mário Fernandes no mesmo dia? Porque é muito estranho um general com assento no Palácio do Planalto, elabora um plano como esse, era o quê? Era golpe recreativo, homicídio recreativo, então você tem um plano, não mostrou para ninguém, no mesmo dia que você imprime, você vai ao Palácio da Alvorada, e o Bolsonaro não conseguiu dar uma explicação, Fabíola, nenhuma que fosse para esse encontro dele com o general Mário Fernandes. Então isso mostra também uma dificuldade, como é que ele vai explicar, se não consegue dizer lé concré numa entrevista, como é que a defesa dele vai se posicionar no inquérito, na ação penal, que agora não é mais inquérito, na ação penal. Indefensável, ele é indefensável. Que corre no Supremo. Então, realmente, a situação dele não é fácil, Fabíola. E ficou muito explícita essa precariedade durante a entrevista. E é exatamente isso, né? O Bolsonaro, para finalizar aqui, vou só tirar, vou remover aqui. O que acontece? O Bolsonaro não adianta, né? Ele é o Bolsonaro, ele vai continuar ou dizendo que não lembra, ou dando um migué que estava dodói, que não sei o que. É isso. Perda de tempo dos jornalistas. Eu acho que foi uma perda de tempo do Josias ficar sentado lá, porque talvez ele achou que só, né, tivesse alguma coisa quente dele para poder, né, sair daquele status quo de toda a mídia, que sempre faz essa mesma avaliação, né, dele, que sempre tem essa mesma, né, mas é mais do mesmo. Espero que ele seja preso e assim, quem quiser, né, se inscreve aqui, deixa um like, deixa um comentário, o que vocês acham? Vocês acham que foi certa essa entrevista, que eles devem fazer essa entrevista com ele para ver se ele se lasca, ou vocês acham que é só um entretenimento desnecessário?
Me conta aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aqui o comentário. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!